uma sequência de stories em que eu falei sobre o perigo de um homem inofensivo e que meninos deveriam ser treinados para serem homens, e eles fazem isso a partir da dor, e como a gente hoje poupa muito, né, a dor de todo mundo e tal. E aí, em um desses stories, eu escrevi que, naturalmente, com uma geração de homens mais merda, as mulheres ficam mais forçadas a tomar um pouco de frente da coisa. E aí eu falei, então, na minha visão, o tal do feminismo, ele vem mais como uma resposta, não unicamente, mas grande parte como uma resposta a esses homens que deixaram de fazer aquilo que, tecnicamente, homens faziam, do que qualquer outra coisa. Eu escrevi isso. E aí, como... Mas agora, eu não sei se... Você... Então, mas aí eu não sei se é uma teoria da conspiração na minha cabeça, mas eu tenho pra mim que o algoritmo já... Ele sabe quem eu... Ele me mapeia de alguma forma. Tipo, ele sabe que eu não sou membro da comunidade LGBTQIA, a mais, sei lá. Sim. Ele sabe que eu não sou... Entendeu? Então, assim, se eu coloco uma certa palavra lá, se eu escrevo, sei lá, feminismo e no mesmo negócio tá escrito, tipo, chata pra caralho, eu também escrevi isso. Mas eu acho que ele já saca. Eu dei uma forçada. Mas é chata mesmo, é muito... E eu ainda... na verdade, que daí eu também escrevi que atrás de cada cabelo azul tem um... não, realmente, eu dei uma forçada. Não, mas... Tem razão. Cara, ó, eu sou super a favor de você poder falar essas paradas. Eu também. E eu concordo, acho que basicamente com tudo que você falou, de certa forma. Não sei se tudo. Tem uma parada que eu discordo, na verdade, que é que o feminismo surgiu por causa que os homens ficaram fracos com o tempo. Acho que só nessa terceira onda pra frente. Porque eu acho que o feminismo ele surgiu por causa... Que eu acho que... Pô, as mulheres não podiam votar, tá ligado? Existia realmente uma necessidade. Mas você sabe que a concessão ao voto não foi uma coisa que foi conquistada necessariamente pelos sufragistas, né? Porque foi um homem que foi... Eu posso não falar nisso? Pode, você que trouxe o assunto. Nossa. Eu nem verdade, sei tem porra razão. nenhuma. A gente tava falando do negócio da internet dar uma cerceada. E eu sinto essa cerceada em muitos assuntos, não só nesse. Sim, em todos. Até a liberdade de expressão tá sendo cerceada. Sim, pra caramba, porque você não pode fazer uma pergunta. Eu não vou fazer uma pergunta, né? E tipo... Se você olhar o contexto da minha conversa, você vai ver que o que eu tava falando não é sobre racismo ou sobre preconceito. Tá falando sobre liberdade de expressão, pô. Mas a minha pergunta sempre lá em casa a gente conversa muito sobre isso, mas eu sempre falo, se é uma minoria barulhenta, por que eles conseguem? Mas eles são altamente organizados. E eles são uma minoria gigantesca. É uma grande minoria. E eles estão em pontos estratégicos do Exatamente. Eles são altamente organizados. Uma minoria altamente coisa organizada. Que liberais dificilmente vão fazer, porque tecnicamente... Eles não querem se organizar, eles querem ficar cada um no seu. Eles vão ser coletivistas, exatamente. Aí a gente dança nessa. Exato. Um dos tombos, acho que o maior que eu tomei foi nesse sentido. Foi? Que eu falei no meu Instagram. Eu fui também eu poderia ter pegado um pouco mais leve no jeito de falar, mas basicamente eu comecei a minha fala dizendo que aquilo que eu ia dizer era um problema e que quanto mais cedo nós identificássemos esse problema, mais cedo nós poderíamos combatê-lo de uma forma eficaz, eficiente. E aí eu disse que como empregadora, para um empregador, não compensa contratar mulher. Por mais que a gente fale, mas as mulheres ganham menos. Pô, se as mulheres ganham menos, por que a gente não contrata só mulher, caramba? É porque não é assim que funciona. E aí... tem as suas questões. Então, eu vou afastá-la porque ela é engravida. Eu vou... mas aí o governo vai te pagar de volta? Sim, mas para um pequeno empresário não funciona assim, não é no dia, não é na hora. E fora que você escolheu aquela pessoa para trabalhar lá, você vai ter que afastá-la, você vai treinar uma outra, é todo um problema. E eu disse, olha, se quiser equalizar, então, nós temos 6 meses para sair, dá 6 meses para ele também. Aí você equaliza. Sim. Porque daí é um problema contratar todo mundo. Então, beleza, aí ficamos no 0 a 0. É verdade. E aí, quando eu falei isso, eu escrevi na tela do story. Escrevi. Enquanto eu falava isso, eu escrevi. Mesmo assim, tenho mais da metade da minha equipe de mulheres. Aí, eu fui burra o bastante para não colocar isso aqui no meu olho. E eu botei aqui embaixo na tela. E a galera cortou, editou o vídeo. Não, mas aí assim, é foda. Não, você não tá entendendo. Até hoje, ela não contrata mulher porque engravida. E aí, assim, nunca deixei de contratar mulher porque engravida. Minha equipe era... Hoje eu tenho um homem, no máximo, contratado. Nunca foi essa a questão. E eu estava falando do ponto de vista do empregador. Teve 5 ou 6 denúncias no Ministério Público. E aí o Ministério Público abriu um inquérito. Sério? Chegou nesse nível, cara? Caralho. Achei chique e me sentia pronta. Aí eles abriram esse inquérito. Peguei 2 advogados e fomos fazer isso e tal. E aí, para não virar processo, que eles disseram, a promotora na época disse, olha, não vamos deixar, nem a pau. E para não virar processo, você tem a opção de fazer um termo de ajuste de conduta, um TAC. Eu falei, beleza, vamos fazer. E aí,
eu decidi ali os termos do ajuste de conduta, né? Então, eu falei, posso fazer um vídeo? Posso falar isso no vídeo? Posso não sei o que e tal? E ela falou, beleza, pode. Tem um prazo aí pra você me entregar isso. Beleza. Aí, como eu já tava com aquela ideia assim, né? O que eu vou ter que fazer? Eu deixei cozinhar. Falei, a hora que bater aqui, eu vou gravar. E aí, bateu um dia, eu falei, cara, eu tava falando sobre um outro assunto. Falei, deixa eu aproveitar e falar de um assunto aqui. Gravei eu falando isso. Aquilo corria em segredo. Ninguém pode falar sobre o ajuste. Ninguém pode falar, não podia falar pra ninguém, nem eles. E aí, eu não sei quem. Não posso dizer de jeito nenhum, posso dar a ideia de que foi o Ministério Público, porque eu acho que eles jamais fariam isso. Mas alguém vazou o termo, assim, de que eu teria que fazer. Então, assim, no dia anterior, saiu em um monte de sites e tudo mais, nutricionista terá que se retratar por fala ilegal. Então, assim, no dia que eu fui postar o vídeo que eu tinha gravado, tava uma galera lá. Eu poderia chupar o limão e falar, puxa, todo mundo vai ver isso aqui e tal. Cara, eu fiz uma puta caipirinha. Meti um conteúdo lá, meti um link lá e tal, e a galera ficou, quem já estava entendeu. E no fim das contas, eu falei, cara, mas no fim, eu não fiz o negócio, eu tô falando sobre ele, Sim. E eu tô falando sobre ele como um problema. Sim. E eu tô dizendo para vocês, a gente precisa resolver esse problema. Pra quê? E é bizarro, assim, pra mim é super bizarro o fato de você ter que pedir desculpa por um troço que você, e um troço que você não porra, você não fez, você escreveu o texto, só que Sim. não colocou ele mais pra cima. Hoje eu nunca mais dou uma dessa.